começamos aqui uma palavra chamada urgência da salvação. E hoje eu quero continuar. Eu vou terminar aqui no horário, pode ficar tranquilo. Nós ministramos em cima de Atos 16, 12, aonde nós falamos sobre Paulo. Paulo ele saiu de um lugar que ele estava em Troade e foi para um outro lugar. E ali ele encontrou um grupo de mulheres. E nesse grupo de mulheres tinha uma mulher chamada Lídia. Uma mulher rica, uma mulher bem de grana, que estava com um grupo de mulheres ali conversando, se reunindo. E Deus usou a vida de Paulo, juntamente com a equipe dele, de uma forma extraordinária. Queridos, Deus realmente, nós sabemos que Deus vai usar a minha vida, vai usar a sua vida, para ministrar a vida das pessoas. Mas nós temos que ter convicção, foi assim que foi o que aconteceu com Paulo. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Paulo, ele estava indo para um lugar, o Espírito Santo falou para ele ir para outro lugar, e ele foi para esse lugar onde encontrou esse grupo de mulheres. E nós falamos que alguns pontos, um deles foi que Deus abriu o coração de Lídia. Deus abriu o coração de Lídia. Isso eu já falei um pouquinho no finalzinho da ministração de semana passada. Eu não sei exatamente o que Paulo disse para Lídia, mas o que Paulo disse para Lídia, a Bíblia diz que abriu o coração daquela mulher, abriu o coração de Lídia. Então, queridos, eu creio que nós precisamos não nos preocupar com as palavras corretas, com o intelecto para falar com as pessoas. É óbvio que você não vai poder conversar com um executivo, com alguém, de qualquer forma, com ninguém. Nós temos que saber falar, isso é óbvio. Mas o mais importante de tudo, não é o que está, as palavras ditas. O mais importante de tudo é a unção que sai das nossas palavras. Há poder nas nossas palavras, mas essas palavras que saem da nossa boca para atingir o coração de alguém, ela vem carregada de unção se nós tivermos relacionamento com o Espírito Santo. Relacionamento com o Espírito Santo. E aquela mulher foi tremendamente impactada. E continuando, aí nós lemos que a Bíblia fala que levou ela a compreender a palavra. Levou ela a compreender a palavra. Vamos lá, vamos entender isso, queridos. A mulher, ela era religiosa. A Bíblia diz que ela era religiosa. Só que religiosa no sentido de... Quando você lê religioso na Bíblia, você tem que tomar cuidado para interpretar. Porque quando nós falamos no nosso contexto dos dias de hoje, nós falamos assim, aquela pessoa é religiosa. O que significa? A pessoa é religiosa, a pessoa nem é de Deus, ela é religiosa. É no sentido pejorativo muitas vezes. A Bíblia muitas vezes fala que uma pessoa é religiosa e nós temos que entrar na história para entender o contexto. Porque ela pode ser religiosa no sentido de ser uma cristã, uma pessoa que está servindo a Deus, mas ela pode ser uma religiosa como o caso de Lídia, que era uma idólatra. Na verdade ela era idólatra, Lídia era idólatra. Agora, queridos, como que um homem e uma mulher, como nós, podemos levar uma pessoa a compreender a palavra? Ela foi levada a compreender a palavra. Como que nós podemos levar? Talvez Paulo deve ter conversado com Lídia e com as irmãs ali, e a mulher discutiu com ele. Talvez ele começou a falar coisas da Bíblia, talvez começou a mostrar coisas da palavra de Deus, e a mulher começou a discutir com ele. Por isso, querido, o grande segredo para nós sermos bem-sucedidos em uma abordagem com as pessoas, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia. Eu quero, sabe, assim, é óbvio que eu nunca vou fazer essa enquete aqui, mas eu gostaria de fazer um dia. Quantos de vocês, quantos de nós
lemos a Bíblia pelo menos uma vez no ano. Pelo menos uma vez no ano. Sabe, queridos, nós não podemos, eu sei de cristãos, eu tenho certeza que aqui não, mas eu sei de pessoas que nunca leram a Bíblia inteira, em toda a tua vida. Pastor, não dá para ler a Bíblia inteira, é muita coisa. Como que eu vou ler a Bíblia toda, pastor? Querido, se você lê um capítulo por dia, até Jesus voltar você termina, mas você leu a Bíblia toda. Leia um versículo por dia, faz alguma coisa, queridos. É possível, existem hoje tantos aplicativos, tantos planos de leitura. E talvez você fale, não pastor, eu já conheço muita gente que leu a Bíblia inteira e não mudou nada na vida dele. Sabe uma coisa, queridos, que eu queria te falar? Quantos aqui comeram a vida toda? Quantos comeram comida a vida toda? Todos nós. Tem alguns que não comeram. Você está vivo como? Todos nós comemos a vida toda. A sua vida mudou? Sim ou não? Mudou. Eu lembro, eu era isso aqui. Está certo que o tempo, a idade vai deixando a gente meio pesado, mas é fruto do que nós comemos. Só, queridos, eu não saí de 60 quilos para 80, que 100, meu, tá louco, tá pensando que é o Remy? Hein? Eu não saí de 100, pelo amor, hein, irmã? Eu estou quase lá, você é profeta. Olha, eu não saí de 60 para 100 gramas, para 80, de uma hora para outra, não saí, obviamente nós não saímos, nós vamos engordando aos poucos. Assim é a Bíblia, queridos. Não adianta você querer ler a Bíblia em um ano e falar, não, eu sou o cara, eu já li a Bíblia e a minha vida mudou. Não, nós temos que nos alimentar todos os dias da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento, é comida, é espiritual. Hoje com essa história de aplicativos, e eu não tenho nada contra aplicativos, eu acho muito legal aplicativos, mas o povo não lê mais a Bíblia. Eu ouvi uma ministração esses dias de um pastor conhecido meu, que ele ministrou o seguinte: questione, eu não lembro exatamente o tema, mas era mais ou menos assim, não acredite em tudo que falam. E eu ouvi a ministração dele, porque ele é um homem de Deus, eu falei, como assim o cara... E eu fui entender, porque muitos de nós, de repente você fala assim, você fala lá, a Bíblia diz, e nem é a Bíblia que diz, é um ditado popular, e a pessoa acredita que a Bíblia diz. Quantas pessoas oram assim, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus não diz nada daquilo. Queridos, nós precisamos ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Eu queria que você levantasse sua Bíblia, levanta sua Bíblia aí, levanta aí. Pode levantar o celular também, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, olha lá, eu estou vendo o Facebook, brincadeira. Queridos, leiam a palavra de Deus. A única forma de nós podermos ter argumentos com as pessoas, porque Paulo, ele não conseguiria convencer aquela mulher do nada. Outra coisa que aconteceu, levou ela a crer. Muitos de nós nos enganamos quando nós pensamos o seguinte: as pessoas são difíceis, as pessoas, olha pastor, não dá, falar de Jesus para as pessoas é uma frieza. Hoje em dia, as pessoas não querem mais Jesus, não querem mais a igreja, não querem mais ir à célula, porque é difícil. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido, o problema não está nas pessoas, e nem em você, o problema é espiritual. O que a Bíblia fala? Que a nossa luta é contra principados e potestades, não é contra carne e sangue. Nós precisamos entender isso. Quando nós estamos clamando pela vida de alguém,
Não é físico, não é humano, não adianta você achar que você vai levar essa pessoa a crer da forma que você crê, enxergar Jesus da forma que você enxerga, ver Deus da forma que você vê, simplesmente falando para ela, acredita em Deus. Não, é espiritual, é espiritual. Eu tenho sonhado, eu tenho orado e sonhado, queridos, pode escrever isso também na sua agendinha aí. Nós teremos uma poderosa igreja no Alphaville. Amém? Nós teremos. Só, queridos, todo mundo que eu falo de abrir uma igreja no Alphaville, os caras falam, mas está saturado. Está saturado. Está saturado. Está saturado, sabe por quê? Porque o pessoal se acomodou, abriu a porta da igreja, esperando o povo chegar, e não ora. Aí fica tudo saturado, querido. Se nós orarmos e clamarmos, nós vamos ganhar aquela região para Jesus. Ou nós achamos que nós vamos para o céu e aquele povo não precisa, eles pagam e vão para o céu. Misericórdia, irmão. Nós temos que orar pelo Alphaville. Tem pessoas lá que precisam de Jesus tanto quanto nós. Não, está saturado, pastor. Lá é uma potestade, é Mamon que governa, mas eu creio, queridos, que quando nós entrarmos lá, com oração, jejum, unção, óleo, poder, autoridade, não tem diabo nenhum que vai segurar, não tem Satanás nenhum que vai segurar, não tem potestade nenhuma que vai segurar, porque nós vamos pisar na cabeça do diabo, em nome de Jesus, amém? Por isso eu quero dizer algo para você como líder, não aceite as pessoas dizerem, a sua célula vai fechar, não adianta, não vai dar certo. Projeto Natanael especial que nós vamos fazer para dia 3 trazer as pessoas aqui, não vai dar certo. Não vai dar certo se você não orar, querido. Se você orar, querido, ajoelhar na sua casa e orar, tenha certeza, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, querido. Vai dar certo, as pessoas não vão crer somente porque nós achamos que tem que crer. Uma outra coisa que é importante nesse processo das pessoas crerem, é o testemunho. Por exemplo, vocês sabem, eu me converti com 21 anos, e eu gosto de falar disso. Vocês percebem que eu repito muito. Por que eu repito? Porque, queridos, eu tive lá fora, eu tive no mundo, eu tive lá, eu falo isso com pesar, mas por outro lado, por um testemunho, eu vi muita coisa errada, eu fiz muita coisa errada, mas hoje Deus me restaurou, mas foi de uma forma que eu pude ver, eu pude experimentar Deus, eu pude experimentar o Espírito Santo, eu pude experimentar o toque de Deus, eu pude experimentar o amor de Deus. Mas teve uma situação, eu tinha uns 17 anos, e uma pessoa da minha família, ele era convertido, e ele me chamava muito para ir à igreja. Você precisa ir à igreja. Como nós chamamos as pessoas, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a igreja. E eu falava, um dia eu vou, como todo mundo fala, um dia eu vou, não, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. Mas eu não ia, queridos, na verdade eu não falava que eu não ia nunca, mas eu falava, um dia eu vou. Mas eu não ia, na verdade, porque eu via a vida dele. Ele era um parente próximo. E o testemunho dele era muito terrível. Eu vi ele discutindo com a esposa na minha frente. Quantas vezes eu saí com ele para andar na rua, ele ficava olhando para as mulheres na rua. Eu com 17 anos, eu falei, como que eu vou para uma igreja que o cara não tem testemunho? Como que eu vou para uma igreja que ele briga com a esposa, o cara briga com a esposa na frente das pessoas, fica olhando para as mulheres no meio da rua? Eu não quero esse Deus, eu não quero ir para a igreja. Então, queridos, o testemunho fala muito forte também. As pessoas vão crer muitas vezes por aquilo que nós testemunhamos. Talvez essa história aqui, nós não paramos para pensar, mas Paulo, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que Paulo e a equipe dele, o Senhor abriu,
Deixa eu achar aqui. Dali partimos, sentando com... A Bíblia fala que Paulo ficou lá por muitos dias. Logo no comecinho, ali ficamos vários dias. Então significa o quê, queridos? Com certeza, aquela primeira conversa com a Lídia, só foi um despertar. Lídia deve ter ouvido muito Paulo, mas ela falou assim, não, deixa eu ver a atitude desse cara. Deixa eu ver se não é um falso profeta. Deixa eu ver se não é mais um que vem falar aqui das coisas de Deus, mas depois vai embora. Deixa eu ver o testemunho dele. Então, eu tenho certeza que a mulher, ela ficou ali, olhando para a vida de Paulo. Olhando para a vida dos discípulos. A nossa autoridade faz toda a diferença, queridos, amém? A minha, a sua autoridade, quando você, porque muitos líderes de células, às vezes não estão rompendo, tem tudo para romper, mas eles se intimidam diante de uma situação, e aí o diabo toma a autoridade deles. Mas eu quero te encorajar, querido, não perca a autoridade, você precisa ter autoridade. Por isso tem o discipulado, tem a confissão. Não perca a sua autoridade. Amém? Uma outra coisa que a Bíblia fala, que depois desse processo todo, depois de Lídia ter andado com Paulo, a Bíblia fala que ela foi batizada. Olha que coisa, queridos. Uma conversa num grupo de pessoas, com uma mulher idólatra, com uma mulher que não acreditava em Deus. Agora a Bíblia está dizendo que ela foi batizada. Tendo sido batizada. Eu creio, queridos, que Paulo, uma das coisas que Paulo tinha, e nós precisamos ter, é a unção do comissionamento do ID. Porque fazer discípulos é muito prático, mas nós precisamos ter a unção de fazer discípulos. O que é ter a unção de fazer discípulos, pastor? A unção de fazer discípulos é nós, por exemplo, nós vamos ter dia 3/10, nós vamos ter essa grande festa aqui, as pessoas virão, entregarão suas vidas, aceitarão Jesus, amém? Agora, quando eu tenho a unção do comissionamento, do ID, que está lá em Mateus, eu não vou me contentar a aceitar só que elas entreguem a vida para Jesus. Não, eu não vou concordar com isso. O que eu vou fazer? Agora eu vou levá-las ao batismo. Batismo nas águas. Batismo no Espírito Santo. Batismo no Senhor, ser uma pessoa forte, e para isso nós precisamos consolidar as pessoas, sabe, levar ao batismo aqui, eu entendo que Paulo, ele levou Lídia ao batismo, mas também, ele levou Lídia a uma consolidação. Quando eu levo uma pessoa a uma consolidação. O que é consolidação? Não é o que nós conhecemos. Pegar uma fichinha, pôr o nome da pessoa no sistema e ela está consolidada. Isso não é consolidação. Isso é um modelo técnico que nós fazemos, importante. Mas a consolidação genuína é eu levar essa pessoa a Jesus, que nós vamos fazer aqui, levar essa pessoa ao batismo, colocar ela no trilho, e ela crescer, ganhar vidas, aceitar Jesus, mudar de vida, arrumar sua vida, acertar os lados, as coisas erradas, o pecado, e vai se libertando, vai se limpando. Isso é consolidação, é uma consolidação frequente, queridos. Agora, uma vez feito isso, nós entramos no que eu considero efeito dominó. Efeito dominó. O que é efeito dominó? Dominó é um jogo, e talvez você
que já jogou dominó ou não, você já deve ter visto ou feito aquelas pedrinhas em pé, que você coloca. Se você empurrar uma pedrinha, todas caem. Todas caem. Isso se dá o nome de efeito dominó. A mesma coisa aqui, queridos. O que aconteceu? Quando nós, queridos, é muito importante que quando nós alcançamos uma única pessoa, única, nós vamos alcançar muitas outras. Por exemplo, a dona Teresa, que era mãe do pastor Emerson, ela já faleceu, ela foi alcançada, talvez pela tia Antônia, não sei se foi pela tia Antônia, provavelmente tenha sido. E o que ela fez? Ela falou de Jesus para nós, ela ministrou Jesus na minha vida, na vida da Luciana, na escola, nós estávamos na escola, ela ministrou para nós lá, na verdade para a Luciana, e nós fomos alcançados. E depois disso, muitas outras pessoas vieram, muitas pessoas da nossa família, muitos amigos vieram. Então, o que aconteceu? Começou um efeito dominó. Efeito dominó. E não tem fim, queridos. Não vai parar mais. Porque nós vamos ministrando, um alcança o outro, alcança o outro, alcança o outro, alcança o outro. Uma pessoa que entregou a vida para Jesus. Por isso, eu quero te encorajar, você como líder de célula, não pode, eu quero de joelhos te encorajar. Não aceite a sua célula passar um ano inteiro sem ganhar umazinha pessoa, uma única. Não estou falando nem de 10, 20, que tem muitas, mas uma única. Não aceite, irmão, não aceite. Mas não é só ganhar, é batizar, é consolidar, é colocar no trilho, amém? Desafie-se, ore, tenha relacionamento com o Espírito Santo, você vai experimentar esse milagre em nome de Jesus. Agora, essa mulher foi salva, a Bíblia fala que a família foi salva, e certamente, ela tinha muitos funcionários, e até os funcionários dessa mulher, eu creio, que foram salvos. Olha aqui, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os da sua casa. Olha que coisa, queridos. Eu creio que dia 3 de outubro, inclusive dia 3 de outubro, eu já convidei o pastor Giovanni, ele estará conosco nessa grande festa. Quantos conhecem o pastor Giovanni aqui? É um homem de Deus, vai ser poderosa essa reunião. Todas as células, todos os núcleos, todos nós juntos aqui, aliás, todos os núcleos não, vai ser separado porque não vai caber, mas nós vamos ter aqui uma grande festa da alegria, do Natanael. Então você tem quarta e sábado para fazer isso, a grande festa, e depois trazer as pessoas. Agora, para concluir e terminar aqui, olha o que diz aqui, queridos. A mulher fala assim para Paulo, olha que coisa, isso aqui é muito interessante. Semana que vem eu vou terminar essa conclusão, mas você vai entender algo muito poderoso. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Então eles foram para a casa dessa mulher. Eu creio, queridos, que eu penso que Paulo e a equipe dele, quando eles ouviram que a mulher falou assim, olha, se você me considera uma crente, venham ficar na minha casa. Eu penso que Paulo olhou para os meninos assim, e olha, fez assim, era tudo que nós precisávamos. Era esfregar as mãos, era tudo o que nós precisávamos. Eles foram para a casa da Lídia, eles foram para a casa da mulher rica. Talvez ela estava lá querendo oferecer comida, oferecer lanche, oferecer bebida, oferecer churrasco, oferecer tantas coisas para ela. Mas Paulo estava de olho em um outro projeto. Paulo era um implantador de igrejas. Paulo era um apóstolo. Quantos são apóstolos aqui, queridos?
Quantos são implantadores de igreja aqui? Quantos são implantadores de células aqui? Amém, queridos? Você é um apóstolo, você é um implantador de igrejas, você é como Paulo, querido. E aqui, olha que história incrível, 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 incrível. Atos 16, 40. Diz assim, é que semana que vem eu vou ministrar ainda em cima desse ponto, mas eu vou falar de 2 outros tipos de pessoas. Eu falei de uma aqui, incrédula, um tipo de pessoa que eles alcançaram, mas eles alcançaram mais 2 tipos de pessoas diferentes que eu quero falar semana que vem. Mas quando Paulo foi com a equipe lá para a casa da mulher, irmãos, Paulo já sabia, nós vamos sair de lá, mas nós vamos deixar uma célula lá, nós vamos deixar uma igreja lá, nós vamos deixar uma poderosa igreja naquele lugar. Sabe, queridos, quando você vê uma pessoa entregando a vida para Jesus aqui, não olha para ela como uma coitadinha, não. Ai, meu Deus, coitadinha, está entregando a vida para Jesus. Eu não sei se você já teve essa impressão, mas às vezes isso já passou na minha cabeça. A pessoa entregando a vida para Jesus fala, ai, coitada, tem uma vida toda pela frente, para correr, para não sei o quê. Meu Deus, tanta coisa pela frente, nem sabe ela que está aceitando. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa, ela não é coitadinha, coisíssima nenhuma. Essa pessoa está entrando no projeto mais poderoso da terra. Essa pessoa está entrando no ciclo da bênção. Ela vai ser, com certeza, se ela andar direitinho, logo você vai ver essa pessoa sendo um pastor, sendo um líder, implantando igreja, sendo como Paulo. Amém, queridos? E aqui, olha que história. Aí eles foram para a casa da mulher, comeram tudo, e eu acho que na hora de sair, falaram assim, olha, dona Lídia, muito obrigado, mas a senhora tem a família, a senhora tem os funcionários, e agora é o seguinte, nós vamos começar uma igreja aqui. Vamos começar uma célula aqui, vamos começar um grupo familiar aqui, vamos começar uma poderosa reunião aqui. A Lídia deve ter falado, mas como assim? Lídia, tudo que a senhora viveu, tudo que a senhora experimentou, tudo que a senhora viu nesses dias, Deus quer usar a vida da senhora agora para impactar essa cidade, para impactar todas as mulheres dessa rua. A senhora topa? E Lídia, quem acha que Lídia aceitou? Quem acha que não? Atos 16, 40. Para concluir. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia. Porque depois desse episódio aqui, os caras continuaram falando de Jesus para as pessoas, eles foram presos. Semana que vem nós vamos continuar, vai ser muito legal isso. Aí, queridos, eles saíram da prisão e foram para onde? Para a igreja, para a célula, foram fazer supervisão lá na casa da Lídia, onde olha que tremendo isso aqui, saíram da prisão, Paulo e Silas foram, aí eles iam embora, não, vamos passar na casa de Lídia, vamos ver como que está a igreja, vamos ver como é que está a célula, vamos ver se está bombando, vamos ver se o negócio está arrebentando lá, vamos ver se o negócio está fervendo lá, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Eles saíram da prisão, foram na casa de Lídia, deixaram uma igreja, uma célula poderosa lá, depois foram presos, saíram da prisão, animados ainda para encorajar a igreja, que Lídia era pastora. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está te chamando, Deus está te encorajando, Deus quer te levantar, para você ser como Paulo, para você implantar igreja, implantar células. Uma célula implantada é uma igreja, numa rua, num bairro, é uma igreja poderosa, querido, é uma igreja poderosa. Por isso aqui, nesse Tadel, nessa reunião, nós temos tantos apóstolos, pastores de igrejas poderosas. Você talvez está lá, minha célulazinha pequenininha. Não, você é o pastor da poderosa igreja do seu bairro, da poderosa igreja da tua rua, da poderosa igreja da tua cidade. Você foi levantado para ser apóstolo, você foi levantado para fazer a diferença, amém, irmão? Eu quero dizer a última coisa, você pode até ficar em pé já, por favor.
Quantos conhecem o pastor Aías aqui? Quantos conhecem? Muitos conhecem. Pastor Aías, ele morava numa casa. Um grupo de irmãos, como Paulo, foram numa casa do lado e implantaram uma igreja, chamada Célula. O pastor Aías e a pastora Vanessa ouviram o som, ouviram os irmãos indo e voltando, ficaram curiosos para saber o que estava acontecendo, foram perguntar para a vizinha: o que está acontecendo aí toda quarta-feira? Aqui tem uma reunião, aqui tem um grupo onde as pessoas se reúnem e oram, e as pessoas são curadas, as pessoas são transformadas, as pessoas mudam de vida. Aqui tem alegria, aqui acontece toda quarta-feira um culto poderoso, porque tem uma igreja poderosa aqui no meio da Coab. E o Aías e a Vanessa voltaram para casa e falaram: mas como uma igreja no meio da Coab? A igreja não tem um monte de carro, a igreja não tem um pastor engravatado, a igreja não tem um monte de cadeira. E eles ficaram tão curiosos que foram na igreja na quarta-feira. Quando chegaram lá, eles foram impactados pelo amor do pastor, da pastora, do líder, da pessoa que estava lá. Eles foram impactados, foram inundados com a presença de Deus. Aceitaram Jesus e começou uma trajetória de mudança. Efeito dominó. Veio o irmão, veio não sei quem, veio o pai, veio a mãe, veio a família toda. E hoje, o pastor Aías é pastor de uma poderosa igreja em Carapicuíba. Querido, esse glória a Deus podia ser melhor, porque ele é pastor de uma poderosa igreja em Carapicuíba. Aplauda mais forte, toma posse dessa unção, porque também é para a tua vida, é para a sua vida, é para a sua vida, em nome de Jesus. Estende suas mãos para cá. Semana que vem, terceira e última, não perca. Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai esteja sobre a vida de cada líder, de cada supervisor. Senhor, eu quero declarar, Pai, uma unção de Paulo sobre a vida dos meus irmãos aqui. A unção que estava na vida de Paulo, Senhor, a intrepidez, a ousadia, Senhor, o discernimento, a sabedoria, Senhor, o entendimento da palavra, Senhor, a busca, Senhor, a mesma unção do comissionamento que existia na vida de Paulo. Eu profetizo, eu declaro que esteja sobre a vida de cada um aqui. Senhor, Pai, se existem líderes aqui ainda em dúvida, tira toda a dúvida. Se existem líderes aqui ainda sucumbindo, Senhor, tira a dúvida. Oh, Espírito Santo toca, Espírito Santo move, Espírito Santo enche a vida de cada um aqui. Senhor, chegou o tempo da conquista, o tempo do avanço, o tempo, Senhor, de nós levantarmos poderosas igrejas em bairros, em ruas. Senhor, nós oramos desde já por esse poderoso projeto Natanael. Vai ser o projeto Natanael o melhor até aqui, onde dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de pessoas vão se entregar a Jesus. E logo nós veremos essas pessoas sendo pastores de poderosas igrejas. Eu declaro um projeto Natanael de sucesso. Dia 3/10 de outubro de 2017 será o dia onde nós vamos consolidar, aonde nós vamos declarar, aonde nós vamos impor as mãos, aonde nós vamos profetizar um tempo novo na vida, Senhor, de cada uma dessas pessoas. Por isso, Espírito Santo, usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos, usa cada célula, usa cada rede, usa cada supervisor. Pai, é um tempo do avivamento, é um tempo da conquista, é um tempo da colheita, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda bem forte, creia em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia!